Bom dia a cada um de vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez à comunidade adventista de Adrianópolis. Que bom que você escolheu estar aqui hoje. Como eu mandei uma mensagem para alguns de vocês, vamos começar hoje uma nova série. São 4 encontros. Mas o mês tem 5. Por que 4? Porque no último sábado nós vamos comemorar quantos anos? Lembram? Qual a idade da igreja? Quanto? 3 anos. Será o último sábado deste mês de outubro. Por isso essa série ela é de 4 partes. Hábitos do coração. É o que vocês estão vendo aí. Quando você observa um pouquinho, a maioria das aplicações, ou a maioria das vezes em que somos abordados sobre a prática do Evangelho, na maioria dos casos estamos sendo convidados, estamos sendo acostumados a essa questão do servir ou ser usado por Deus, mas dentro da igreja. Um dom, um ministério, onde eu exerço aqui dentro da igreja. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Tem um grupo de música e várias pessoas participam. Tem as várias classes de estudos e muitos de nós estamos envolvidos. Várias atividades, mas todas elas estão aqui dentro. Quase todas elas. Quando somos instigados, por alguma forma, a exercitar a nossa fé, mas agora eu falo no ambiente de trabalho, na maioria dos casos, são gestos simbólicos. Na maioria dos casos. Gestos simbólicos. Mas como é que o nosso Deus, ou como o nosso entendimento a respeito de Deus, a nossa concepção de Deus, afeta o meu trabalho? A forma como eu trabalho. Queria abordar um pouquinho nessa série uma distorção que algumas pessoas têm. Algumas pessoas associam vocação e chamado ao ministério pastoral. Mas o engenheiro? E há vários aqui. Não é vocação? Não é chamado de Deus? E um professor? Um prático? Não seria um chamado? Quando a gente começa a observar algumas coisas da vida, essa frase que vocês estão lendo aí, o que destruía e ainda destrói a natureza coesiva de nossa cultura é o que conhecemos como individualismo expressivo. Quem diz isso é Robert Bellah. Essa frase eu peguei dele. Qual que é a ideia por trás disso aí? A nossa cultura ela vem sendo construída de uma forma em que eu luto, trabalho, milito em função de mim mesmo. É o que corrói a nossa cultura. Desenvolveu-se essa cultura que valoriza a escolha e a manifestação individual. E eu estou falando agora do seu ambiente de trabalho, onde você trabalha, na sua empresa, porque há uma disputa acirrada por crescer, por ser, por avançar. Em todas as empresas, em todas as profissões, em todos os lugares é assim. Há uma forte ênfase nessa questão da manifestação individual, de qualquer forma, de qualquer jeito. E aí quando você observa esse contexto onde estamos vivendo, qualquer manifestação de vida compartilhada, verdades, valores, que nos unem, deixam de existir. E algumas vezes nós relegamos a vivência da religião a esse ambiente, no nosso caso aqui, sábado, de 9h30, 9 horas a meio-dia. E aqui desenvolvemos nosso ministério. Servir. Quando eu saio daqui, individualismo expressivo. Há um detalhe interessante. Esta outra frase aqui também é de Robert Bellah. Acho que eu tinha apertado o botão equivocadamente. É esse aqui, que é a primeira que eu tinha colocado, o individualismo. Pensaram um pouquinho nessa frase. Vocação. Chamado. O que é isso? O que isso tem a ver com a minha profissão?
Lembram que eu falei? A minha concepção de Deus e a forma como eu encaro o trabalho, ela é importante agora. Quando você observa a palavra vocação, o sentido original é chamar. Isso é vocação. Vem do latim vocare, vocação. E a vocação ela só existe, ou melhor, só existe esse chamado quando ele é em função daquele que chamou e nunca em sua própria função. Isso é chamado. Você é chamado, recebe uma vocação e você, ao exercer essa vocação de chamado, é em função do outro, não em função de você. Esta é a ideia por trás. Hoje, as definições estão simplesmente associadas a trabalho. Vocação, trabalho. Mas a palavra não diz isso. Ela diz mais. Quando você observa um pouquinho sobre essa ideia de chamada e ideia de vocação, a fonte é a Bíblia. A fonte da ideia de trabalho e qualquer trabalho, como sendo um chamado divino, é bíblica. Por isso que nesta série a gente vai explorar um pouquinho essa ideia de trabalho na Bíblia. E o que isso implica no meu dia a dia. Qual a implicação disso hoje? É uma ideia transformadora. Essa conexão de fé e trabalho. É interessante você observar essa lógica. Fé cristã e o meu local de trabalho. Algumas tradições cristãs, por exemplo, elas dizem que a minha profissão ou o meu trabalho, ela é os dedos de Deus. Porque eu continuo no processo criativo divino. Você tem várias tradições cristãs que definem assim essa história de chamado e vocação. Para ilustrar um pouquinho o que eu quero dizer com essa série, e vamos estudar um pouquinho nos próximos 3 sábados também. Vocês já me ouviram aqui falando um pouquinho de Tolkien. Essa é a descrição de um pequeno livro que ele escreveu. Está aí na tela de vocês a referência. Leaf by Nigel. A Folha de Nigel. Essa é uma história bastante interessante. Tolkien estava no processo de escrever o livro O Senhor dos Anéis. Esse era o processo. Uma obra extremamente grande, muito complexa. Segundo os especialistas, a obra-prima dele. Só que Tolkien ele tem um detalhe interessante, que muitos de nós aqui temos. Ele é perfeccionista. Muita preocupação com os detalhes. E como é uma obra muito grande, muito complexa, a riqueza de detalhes faz atrasar, em algum momento faz desanimar. Ele pensa, inclusive, que não vai terminar. Em algum momento. Ele, nas suas locubrações noturnas, nos devaneios da mente, todos nós temos isso. Ele pensa numa pequena história. A Folha de Nigel. É o que tem nesse livro. Nigel é um pintor, e esta é a história. Ele é um pintor muito habilidoso e estava nas suas tarefas, vários quadros, várias obras, muitas atividades a serem feitas, mas em algum momento ele tem um vislumbre, uma folha muito bela. E ele pensa, vou pintar. Mas na sua imaginação, atrás da folha tem uma árvore. Então ele enxerga uma cidade ao fundo, montanhas, seus picos gelados. E ele começa então a trabalhar nesta imagem que vem à sua mente. Ele começa a pintar Nigel. É tão grande que ele tem que usar uma escada. Ele se dedica por completo a esta obra agora, deixa de lado todos os outros quadros, começa a se dedicar exclusivamente a esta que vem à sua imaginação. Só tem um detalhe com Nigel. Ele é perfeccionista. E a especialidade de Nigel são folhas. Agora imagine você pintando um quadro que tem não uma folha, mas uma árvore. E não é só uma árvore, tem uma floresta por trás. Para um perfeccionista, isso demanda muito tempo. E ele começa o seu trabalho, ele se dedica a ele, mas o tempo passa. E a longa jornada chega para ele. Ele morreu. Ele não terminou a sua obra. Por alguma razão, ficou exposto em algum lugar da cidade por um tempo. A sua obra é inacabada.
Acontece que poucas pessoas foram ver a obra que foi intitulada A Folha de Nígel. Na sua imaginação, Nígel, ele agora embarca num trem e ele vai numa viagem, a sua longa jornada. Duas vozes falam com ele, uma delas muito dura. Você perdeu tempo, não fez o que precisava fazer, ficou perdendo tempo com bobeira. A justiça. Uma outra voz, a misericórdia. Não, mas espera aí, vamos devagar. Afinal de contas, ele ajudou muita gente nesse processo, ele estava envolvido com muitas pessoas. Enfim, ele chega ao seu destino. E o que ele enxerga? O seu quadro. Perfeito. Completo. Sem faltar nada. Com todas as folhas e com a riqueza de detalhes que ele gostava. A sua cena terminada, completa, a sua obra terminada. Ele estava diante de uma obra-prima. O seu quadro inacabado, exposto num canto, admirado por uns poucos, mas não foi o fim. Ao final daquela viagem, num outro mundo, no país da realidade, eles encontram a sua obra terminada. Não um sonho, mas real. Essa é a história de Nígel. Esse livro que vocês estão vendo na tela. Na verdade, todos temos um pouquinho de Nígel. Como assim um pouquinho de Nígel? Todo mundo se imagina fazendo coisas e todo mundo se imagina, ou melhor, descobre que por alguma razão é incapaz de produzir muitas das coisas que nós começamos. A não ser que haja Deus, cada uma das nossas obras, dos nossos trabalhos, simplesmente se vão. Não tem significado nenhum. Mas eu estou falando de trabalho e a importância do meu trabalho. Olha o que Paulo diz. Quando você abre a sua Bíblia, o texto vai aparecer aqui, mais à frente alguns textos eu vou pedir para você ler a sua Bíblia, mas a maioria eu vou projetar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz assim: pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês, o que está escrito aí? Não será? Seja qual for o seu trabalho, você tem que saber uma coisa: existe a árvore de Nígel. O seu trabalho tem consequência na vida real. Não estou falando dessa. Estou falando daquela que Deus está preparando para você. O seu trabalho. Se você sabe disso, para ter consolo e a liberdade que a fé cristã conhece, você precisa conhecer as respostas para 3 perguntas básicas. 3. Porque todas elas estão ligadas à vocação, a chamado, a ministério. E deixa eu dizer bem claro, não estou falando do ministério pastoral. Porque cada função que exercemos, cada trabalho que exercemos, é sim um ministério. É sim vocação. É sim um chamado. Mas por que você quer trabalhar? Afinal de contas, a ideia corrente nos nossos dias é que trabalho é um fardo. Por que é tão difícil trabalhar? Algumas pessoas que brincam, não é? Quando chega na sexta-feira, o Emmanuel fica feliz, não é, Emmanuel? Mas quando chega na segunda-feira, como vencemos as dificuldades e encontramos então satisfação em nosso trabalho por meio do Evangelho? Como eu disse, a nossa fonte é o texto bíblico. E a gente vai explorar um pouquinho essa ideia nestes 4 sábados. Olha esse texto. Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 3 e o verso 15. A Bíblia diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.
Olha que interessante, a Bíblia começa a falar de trabalho assim que começa a falar sobre tudo o que foi criado. Então, se você tem a intenção de ser salvo por Deus e ir para a terra que Deus está construindo, e acha que lá não tem trabalho, lê do engano. Porque quando Deus começa a criar todas as coisas, a primeira coisa que Ele faz é criar o trabalho. Gênesis descreve a criação por Deus como sua obra. Percebe que essa noção de trabalho é extremamente importante? Aqui você tem a descrição do projeto da criação, na verdade, a criação do cosmo, num período de uma semana regular de trabalho. Lembra que eu fiz uma pergunta no começo? Como associar fé e trabalho? Porque muitas vezes nós estamos associando a minha prática da religião só dentro da igreja. Quando eu vou à Bíblia, não é isso que eu encontro. Você vê a ação divina, trabalho. Numa semana regular de trabalho. Olha que interessante esse pensamento. Depois, quando você continua o texto do livro de Gênesis, capítulo 2, você tem a descrição dos homens trabalhando no paraíso. É interessante você observar. Nas culturas, muitas que nós temos, a babilônica, por exemplo, ela tem uma descrição da criação também. Há muitas outras culturas que têm relatos da criação. Um que é muito conhecido é da Babilônia, Enuma Elish. É um relato da criação, babilônico. Ali é dito que o deus Marduk, ele entra em batalha com a deusa Tiamat. Ele destrói Tiamat. E dos restos mortais de Tiamat, ele então constrói o mundo que temos. E quando você vai aos muitos outros relatos da criação, todos eles estão nesse contexto de guerra de deuses. Duas forças que precisam entrar em equilíbrio. Mas quando você vai à Bíblia, não é isso que você encontra. Não tem nada a ver com isso. Na Bíblia, a criação não é o resultado de uma batalha, mas é o plano de um artesão. Pense assim. Na Bíblia, a criação é o plano de um artesão. No princípio, Deus trabalhou e por puro prazer. Por puro prazer. Olha o que diz o texto. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito... Como está escrito aí? Deus viu o que tinha feito, e tudo era muito bom. Assim foram construídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. Imagine a seguinte cena. Imagine você executando alguma obra em função do seu trabalho. Não sei qual seja. A Beth, por exemplo, deixa eu usar o exemplo da Beth. Lá na loja dela de despachante. E ela trabalhando ali com as suas habilitações e seus processos no Detran. Em algum momento ela termina lá os seus processos burocráticos, ela deixa os papéis em cima da mesa, dá uns passos para trás e olha para o seu trabalho e diz, ficou muito bom. É o que a Bíblia está dizendo que Deus fez. Deus está criando, trabalhando, e em algum momento ele dá um passo para trás, ele olha para o que fez e ficou muito bom. Em Gênesis 2, Deus trabalha não somente para criar, mas também para cuidar, providência. Gênesis 2, verso 7, ele cria o homem. Planta e rega um jardim para ele, verso 6 ao verso 8, capítulo 2, eu estou falando de Gênesis. No verso 21 e 22, ele cria a mulher. No Salmo 104, no verso 10 a 22, ele está dizendo assim que até hoje Deus continua provendo, me sustentando, a mim e a você. Por fim, Deus não apenas está trabalhando, mas Ele está chamando trabalhadores. Queria que você lesse isso na sua Bíblia agora, por favor. Gênesis capítulo 1, verso 28. Olha que interessante essa descrição do trabalho. Gênesis 1, verso 28. O que está escrito aí? Quem pode ler? Por favor.
Olha que interessante, Deus não apenas está trabalhando nesta semana, mas Ele está chamando trabalhadores para continuar sua obra. É o que você lê nesse verso. Ele está continuando. Percebe que o trabalho faz parte do paraíso, o excelente plano de Deus compreende seres humanos sempre trabalhando, vivendo no constante ciclo de trabalho e descanso. Simples assim. Isso é tão importante para nós hoje que você, e agora entrando um pouco no mundo da psicologia, e aqui os psicólogos entendem isso muito bem, o trabalho ele faz parte de uma condição básica de existência do ser humano. Isso é tão sério que algumas pessoas, quando chegam na fase da aposentadoria e por alguma razão se encontra ocioso, tem problemas. O Ed que pode dizer isso com mais propriedade. Não que ele é ocioso, tá? É que ele acompanha as pessoas no hospital. E a ociosidade, principalmente em clínicas de idosos e pessoas que chegam na fase mais pacata, é um problema. O ser humano tem como necessidade intrínseca de seu ser, de estar envolvido em alguma atividade, um trabalho significativo. É assim que fomos criados. É assim que Deus nos origina. Olha só que interessante. O trabalho, ele não é só primordialmente algo que fazemos para viver. Mas o quê? O que está escrito aí? Algo que vivemos para... Quando você observa um pouquinho essa dinâmica do trabalho e a sua origem, o design que Deus está construindo do trabalho, ele é o meio que nós nos descobrimos. Quais são os meus dons? Quais as minhas vocações? Para que Deus me chamou? Qual é a aplicação disso? Essas minhas habilidades e dons, essa minha identidade. Deixa eu mudar. A minha utilidade. Eu sou útil. No trabalho de Deus, na continuidade do processo criativo de Deus, eu me encontro. É assim que Deus cria as coisas. É assim que Deus cria o homem. É assim que Deus introduz o processo de trabalho na vida do homem. Mas um elemento importante nessa noção de trabalho é a liberdade. Como assim liberdade? O que isso tem a ver com essa noção de trabalho? Porque algumas vezes nós temos um conceito de liberdade um pouco equivocado. Liberdade não é viver na ausência de restrições. A liberdade é o quanto nós percebemos quais são as restrições corretas. Aqui você tem um pequeno aquário como exemplo. Alguém poderia dizer, puxa vida, coitado do peixe, está dentro da água, está limitado ao ambiente da água, vou dá-lo a liberdade, vou tirá-lo da água. Ele vai morrer. Imagine um avião sem as restrições da aerodinâmica. O que acontece com ele? Me ajudem. Ele vai cair. Percebe que a liberdade é estar dentro das regras certas. Esse é o conceito de liberdade. O mesmo acontece com o trabalho. Olha o texto que está aparecendo na tela. Trabalhar 6 dias e nele farás todos os teus. Percebe a dinâmica de trabalho e descanso. Trabalho e descanso. Quando você vai a um próximo texto, Gênesis 2, verso 2, diz assim: no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Muitos cometem o erro de achar que o trabalho é uma maldição e o fazem num contexto muito ruim. Ignoram de que é Deus quem cria o trabalho e nos dá habilidades e dons, vocação, chamado para exercermos a continuidade da sua obra nessa terra. Há um outro extremo, há um outro problema, quando alguns acham que a atividade ou o trabalho é a sua única atividade importante. E aí você tem as deturpações. Percebe a teologia do trabalho que você encontra aqui? Um ciclo de trabalho e um ciclo de descanso.
E você tem muitos estudos hoje que mostram que se você não tiver este ciclo de trabalho e descanso, conforme Deus está colocando, você vai ter sérios problemas. E não são poucos. A não ser que a gente interrompa o trabalho regularmente e separe tempo para adorar, a nossa vida não tem significado. É assim que Deus constrói essa dinâmica, trabalho e descanso. Mas olha a dignidade do trabalho. Eu falei um pouquinho sobre design, essa percepção bíblica de trabalho e do trabalho. Mas olha a dignidade. Ainda um texto bíblico. Gênesis 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Um dos filósofos mais lidos do século XX se chama Ayn Rand. Ele é especialista nessa dinâmica do trabalho. Escreve muito, muito lido. Tem 2 livros deles que tem em português. E ele contrasta muito essa dinâmica das outras filosofias de trabalho com o que a Bíblia traz para nós hoje. Por exemplo, entre os gregos, a ideia básica de trabalho é a seguinte: trabalho é uma coisa ruim. Tanto que, na descrição dos gregos, da filosofia grega, da formação da vida e da criação, começa com várias eras, e a era de ouro não existe trabalho, a era dos deuses. Isso chega ao ponto de Aristóteles dizer, e há uma literatura de Aristóteles que diz o seguinte, que, estou citando agora Aristóteles, desemprego é a qualificação mais importante para uma vida digna. É assim que ele diz. Eles veem a sua obra e o trabalho como um componente que mancha a dignidade humana. A partir desse conceito, você tem algumas coisas do tipo as castas, a separação das castas, a elite e os operários. Vem daí essa ideia. A partir desta ideia, desta filosofia que vem por trás, o trabalho é uma barreira para uma vida nobre. Então você começa a perceber as separações. Isso é grego, filosofia grega. Essa influência vem no fato de que o trabalho mais nobre era o que utilizava a mente e não o braço. A estrutura social grega ajudava a sustentar esse conceito, ao ponto de se apoiarem na permissão dos escravos. Eu estou falando de uma origem, mas percebe que isso chega bem perto da gente, não é? Muito próximo. Essa ideia. Não é tão longe de nós assim essa ideia. Esta permissão dos escravos, ela possibilita que a elite se dedique a executar política, filosofia, enquanto os outros fazem os trabalhos variados. Talvez você possa pensar assim, puxa vida, mas Aristóteles diz isso. Ele diz assim, algumas pessoas nasceram para ser escravas. Quando você ouve essa expressão, é duro, não é? Acontece que na nossa sociedade moderna, você tem a mesma ideia. Um trabalho de nível inferior é uma afronta à nossa dignidade. Então, eu não vou fazer um trabalho pequeno, porque eu estou em outro nível. Eu não vou me envolver em atividades. Isso se reflete na igreja. Quer ver um exemplo? Eu vim para o culto, eu vim participar, eu vim ouvir. Mas tem que guardar os cabos, as coisas, tem que varrer o chão. Isso é obra do zelador. Não é minha obra, pastor. Percebe como nós absorvemos os mesmos conceitos? Equivocados. Nós vamos a essas classes, e aí agora essa diferença que não é bíblica, as classes eruditas altamente remuneradas e o setor de prestação de serviço de baixa remuneração. Percebe-se que em alguns lugares há o desprezo por certas classes. Mas quando eu vou à Bíblia,
Não é isso que eu encontro. É totalmente diferente. Em Gênesis 1, apenas o homem é destacado e recebe uma descrição de uma tarefa, um ofício, um trabalho, nada mais que isso. A Bíblia ela democratiza o conceito monarquista, exclusivista das nações que cercam Israel. Em Gênesis, todos os tipos de trabalho são dignos. É tão sério isso que quando você considera com carinho Gênesis 1 e Gênesis 2, é Deus que está trabalhando e o trabalho é braçal. Ele está movimentando o básico. O trabalho é braçal. Se alguém... Há um filósofo que ele faz uma seguinte pergunta, ele diz assim: se Deus viesse hoje, como ele viria? Olha que interessante. Se Deus viesse hoje, para os gregos da antiguidade, Deus seria o quê? Para os romanos, se Deus viesse à Terra, como esse Deus se apresentaria? Me ajudem aí, vocês estão lendo. Como Deus se apresentaria? Mas para o conceito bíblico, Deus veio à Terra, e como ele se apresentou? Percebe a diferença? Se Deus viesse ao mundo, como ele seria? O trabalho secular, e é esse o ponto que eu quero chegar, e nos próximos sábados vamos avançar essa ideia. O trabalho secular não é menos digno, não é menos nobre do que o trabalho sagrado. Não é assim que a Bíblia define. Quando você vai à Bíblia no Salmo 65, no verso 9 e 10, Deus está cultivando o solo. Quando você abre a sua Bíblia em João, capítulo 16, verso 8 a 11, o Espírito Santo está trabalhando na mente das pessoas, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É assim que está escrito. Olha só, Deus cuidando do jardim, Deus pregando o Evangelho. As duas coisas são trabalho de Deus. Lembra como eu comecei? Não importa se você é um engenheiro, se você é professor, se você é psicólogo, se é administrador, se você cuida da sua casa, e tem muito trabalho aí, tá? Eu ajudo a Kátia a limpar a casa. Dá um serviço danado. Não faz diferença. Porque no exercício do meu trabalho, eu posso estar continuando a obra de Deus ou não. As duas coisas são trabalho de Deus. Deus, olha o que diz Gênesis, capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse... Há uma terceira ideia interessante aqui, a questão do cultivo. Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis 2. Esse texto você vai abrir na sua Bíblia. Gênesis 2, verso 15 a 22. Porque vai nos ajudar a compreensão desse aqui agora. Por gentileza, quem encontrar pode ler, por favor. Gênesis 2, verso 15 a 22. Quem encontrou pode ler. O que está escrito? Quem encontrou pode ler. Gênesis 2, verso 15 a 22.
Olha que interessante essa descrição. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais. A descrição que a Beth acabou de ler, você encontra o homem agora dando nome aos animais e interagindo num processo criativo. Deus podia ter dado nome aos animais. Deu ao homem a liberdade de continuar o seu processo. A nossa constituição original, o trabalho faz parte, e a continuidade, ou seja, quando estamos trabalhando e exercendo as nossas atividades segundo a vontade de Deus, nesse processo de criatividade, estamos exercendo o que você tem na descrição do texto: encher a terra. Ou seja, há um processo de construção de uma cultura. Deus não está pedindo simplesmente que se aumente, se enche de indivíduos, mas se construa uma sociedade. A questão do governo, governar o mundo como poderes, ou melhor, como portadores da imagem de Deus. Isso deve ser encarado como uma mordomia ou administração. Essa palavra sujeitar que aparece no texto bíblico, ela é muito forte. Ela tem a ideia de uma firme declaração de vontade, é o que está escrito aí. Nos 3 primeiros dias da criação, Deus está criando mundos, reinos, céus, firmamento e águas e a terra. Nos 3 primeiros dias. Nos últimos 3 dias, Deus povoa cada reino com seus habitantes. E o que é interessante, aos homens, deu ordem de cultivar, continuar, um processo criativo. Então, quando exercemos a nossa profissão hoje, estamos continuando esse processo. O nosso relacionamento com o mundo não é como de guardas florestais. Deus é criativo, Deus é assertivo. E olha só que interessante, Deus não cria porcarias. Se somos a sua imagem e semelhança, no exercício da minha profissão, eu não posso trabalhar com porcarias. Trabalhar com criatividade. Um exemplo, Deus deu ao homem a liberdade de dar os nomes. E você encontra essa continuidade. Quero concluir. Nosso primeiro encontro sobre trabalho, fé e trabalho. Queria que vocês pensassem nessa frase. Por intermédio de nosso trabalho, colocamos ordem no caos. Criamos novos entes. Utilizamos os padrões da criação e construímos a comunidade humana. Quando integramos nosso trabalho à obra de Deus. É exatamente isso que vocês estão lendo. E aqui agora que é o ponto que eu vou continuar sábado que vem. Quando integramos nosso trabalho secular mesmo. Quando integramos isso com a obra de Deus, Ele nos faz um chamado. E não faz diferença onde você está, qual é o seu trabalho, que atividade você exerce. A questão é, no exercício da sua profissão, a sua fé está associada a ela? Tem sido você, sim, instrumento de Deus, nesse processo criativo, da construção da sociedade, da construção de um mundo real. É assim que você exerce seu trabalho? Que pela graça e misericórdia de Deus, você tenha essa concepção do que é trabalhar. A minha atividade e a importância que Deus dá para isso. E que sim, você seja cristão lá no seu trabalho, no exercício da sua profissão. Continuamos sábado que vem. Que Deus abençoe a todos. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque quando o Senhor nos criastes, o Senhor nos fizesse um chamado. Nos destes habilidades, dons, para que no exercício de uma profissão, eu pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus. Isso fica claro quando, desde a origem das coisas, o Senhor estabelece o trabalho como parte essencial da vida do homem. Me ajude a entender isso e a viver a minha fé no meu trabalho. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.